Hoje com o Rafael Salomão, que é o editor assistente da revista Globo Rural. Oi, Rafael, bem-vindo aqui ao CBN Brasil, tudo bem? Obrigado, Fernando. Boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes da CBN. Desde já, só peço perdão aí um pouquinho pela minha voz, que não está 100%, mas Tranquilo. vamos lá para essa onda de calor aí tá complicada, mas Eu vamos lá para imagino. prestar a melhor informação para o ouvinte da CBN. E hoje a gente vai falar, Rafael, sobre essa guerra comercial entre Estados Unidos e China e envolve muito produto, como por exemplo, frango, trigo, milho, algodão, que um está taxando o outro. Como é que você vê essa situação e de que forma o Brasil pode ser beneficiado com esse cenário? Pois é, soja também, né, Fernando? De Soja, fato isso, isso. é um momento aí de bastante tensão aí no comércio global, né? Você que também é um grande conhecedor aí de relações internacionais e acompanha bem aí a política Uhum. internacional, né? É um momento de grande tensão aí no comércio global, porque nós estamos falando basicamente aí das duas maiores economias do mundo. Claro, sem ignorar, sem deixar de lado a importância também do México, do Canadá. Você mesmo informava aí que o primeiro-ministro do Canadá já anunciou aí também reações à postura dos Estados Unidos. O México também está em vias aí de divulgar a sua reação. E como você mencionou, é algo que envolve aí diversas cadeias produtivas do agronegócio e cadeias em que o Brasil é um importante fornecedor, né, mundial. Carne bovina, carne de frango, soja, né, que o Brasil é o maior produtor, exportador mundial. Milho, o Brasil não é um dos maiores, né, produtores, mas também, quer dizer, a produção de milho do Brasil, ela não é ainda tão grande, por exemplo, quanto a dos Estados Unidos, mas o Brasil é um importante fornecedor do comércio global. E claro, a reportagem da Globo Rural foi ouvir aí os especialistas, né, especialistas e representantes de segmentos do agronegócio para saber que efeitos isso pode ter. Então, a gente tem que separar isso em duas coisas, viu, Fernando? Hum. Primeiro, o curto prazo, né? No curto prazo, existe sim a possibilidade, por exemplo, de segmentos como soja, como milho, serem beneficiados aí. Por quê? Porque à medida que a China ela promove retaliações contra a soja e o milho dos Estados Unidos, ela vai precisar de outros fornecedores, né? E aí esse olhar da China, segundo esses consultores, esses especialistas, tende a se voltar para a produção da América do Sul, e aí nós estamos falando de Argentina, Paraguai em menor escala, e principalmente o Brasil, que já tem na China o principal mercado aí o mercado internacional da sua soja. O efeito no mercado internacional, a gente tem que lembrar também que soja, milho, trigo, algodão são commodities negociadas em bolsa, então muitas vezes o produtor, né, o vendedor, o comerciante e o comprador, eles são muitas vezes tomadores desse preço. Nesse momento a gente consulta aqui no nosso painel, esses grãos estão em queda. Os especialistas que conversaram com a nossa reportagem consideram a possibilidade de haver queda de preços internacionais de grãos. E aí você pode me perguntar, Fernando, poxa, mas se Hum. os grãos vão cair, né, se a tendência é de queda de preço de grão, como é que o Brasil pode se beneficiar ou os exportadores brasileiros podem se beneficiar? Acontece que o preço do grão em si, lá na Bolsa de Chicago, na Bolsa de Nova York, a depender de onde essa commodity agrícola é referenciada, não é a única variável de formação do preço final da exportação aqui. Então, você tem questões regionais, você tem a própria questão do câmbio, né? Então, para dar o exemplo da soja, né? A soja tem três fatores básicos de formação de preço: o preço lá em Chicago, o prêmio, que seria um diferencial pago de acordo com a oferta e a demanda locais e também as condições de logística, e, claro, a taxa de câmbio, porque nós estamos falando em preços dolarizados. Então, tem que haver, e a tendência é haver um rearranjo dessas variáveis de formação de preço, a ponto disso poder beneficiar, pelo menos no curto prazo,
os exportadores brasileiros. Mas há uma ressalva feita por algumas das fontes aí dos entrevistados ouvidos pela reportagem da Globo Rural. Não dá para ficar comemorando aí muito cedo possíveis consequências positivas para o agronegócio brasileiro, porque afinal de contas nós estamos falando de um mercado global que está aí pressionado por incertezas de uma guerra comercial. Então você tem aí possibilidades de escalada de protecionismo que pode ser prejudicial para o mundo inteiro, né? Você tem os próprios quando a gente fala de rearranjo aí do mercado, né? Então vamos imaginar, por exemplo, que o Brasil passe a ocupar o espaço deixado pelos Estados Unidos na China. Mas aí você tem o abastecimento de outros mercados. Então, a expectativa e a tendência é de que o mercado passe por algum rearranjo. E, claro, dentro de um ambiente de guerra comercial, dentro de um ambiente de uma possível escalada de protecionismo, de conflitos de ordem econômica, é sempre um ponto de incerteza. E aí houve, dentre as pessoas que conversaram com a gente, quem comparasse os efeitos dessa guerra comercial com aquela feita durante o primeiro mandato do presidente Trump. E Porque há diferenças. é um pouco similar, mas o mundo é outro, né? Exatamente, o mundo é outro, o mercado é outro, as relações comerciais que se estabeleceram no agronegócio, por exemplo, elas são outras, e você tem outros fatores que interferem em alguns desses mercados. Vou pegar o exemplo do mercado de carne de frango, por exemplo. O mercado de carne de frango hoje, ele é um mercado que vive uma incerteza muito grande relacionada ao avanço da gripe aviária em muitos fornecedores importantes. O Brasil, nesse momento, não tem registro de gripe aviária, por exemplo, em granjas comerciais. Então, ele ainda consegue manter o seu status, sanitário e consegue se utilizar disso como um diferencial para suas exportações. E tem determinados fatores, tem determinados critérios que podem gerar barreiras comerciais ou não, que podem muitas vezes não ter nada a ver com a questão da guerra comercial, mas que podem interferir. Vou dar um exemplo da própria China. A China anunciou um embargo de 3 frigoríficos brasileiros, das exportações de carne bovina de 3 frigoríficos brasileiros, por questões aí de não conformidade. A gente ainda não tem o detalhamento do que seria essa não conformidade, evidentemente que o setor está se movimentando junto com o governo, mas é uma questão, teoricamente, uma questão aí possivelmente sanitária, ou uma questão relacionada a um outro tipo de acordo. A própria China, a China também anunciou, em meio a toda essa questão aí, embargo às importações de soja de 3 empresas americanas, segundo eles, por motivos que não seriam tarifários, mas questões sanitárias aí, por questões de cargas em não conformidade com regras sanitárias. Então você tem todo esse contexto, você tem o contexto de guerra comercial, você tem contextos e você tem fatores que muitas vezes podem não estar relacionados com guerra comercial, mas que podem interferir numa relação comercial entre 2 países ou blocos econômicos, seja num setor pontualmente, ou empresas pontualmente, ou de repente até num setor como um todo. Rafael, interessante você colocar essa ponderação que o mercado aqui interno precisa ter, porque hoje a guerra tá focada nos mercados China, México e Canadá. E nada garante que amanhã ou depois Donald Trump foque o Brasil, né? Sim, ou a Então, União Europeia, né? Vale lembrar exato. que houve rusgas também, né? E aí a questão, e outra, tem a questão também de como fica a relação, aí eu não sou especialista na política interna americana, mas esse é um fator que se levanta também, como fica a relação do presidente Trump, do governo dos Estados Unidos, com o próprio agronegócio americano. Porque quando você fala, por exemplo, em retaliar, quando a China fala em retaliar a soja dos Estados Unidos, ela está falando de um produto cuja produção é concentrada no meio oeste americano. E esse meio oeste agrícola americano é um segmento que foi bastante, é um segmento que se mostrou muito favorável aí a essa volta do presidente Trump ao poder nas últimas eleições americanas. Então, tem
um monte de fatores, sejam globais e sejam de relações de política interna, que trazem uma grande dose de incerteza nesse ambiente de guerra comercial. Então, pode haver benefícios no curto prazo, porque vai mexer com o rearranjo de exportações, com o rearranjo de oferta e demanda, e que pode mexer com preços, com prêmios e com remuneração? Ok, pode. Mas a gente tem que lembrar que um ambiente de guerra comercial, um ambiente de escalada de protecionismo, no fim das contas, acaba não sendo algo muito positivo para o mundo inteiro, né, Fernando? A mexicana Cláudia Sheinbaum já falou isso várias vezes, né? Todo mundo perde numa guerra comercial. Exato, Todo todo mundo mundo perde. perde. Agora, só uma questão com relação a esses frigoríficos que você falou que tiveram as compras suspensas por parte da China. São grandes, é muita coisa, é importante a gente olhar para isso. Olha, a gente tem a informação de um deles, né? São três, né? Uma das empresas aí, uma das empresas que foram atingidas por esse embargo aí é uma das maiores exportadoras de carne do Brasil, e essa unidade que foi atingida é uma das maiores dessa empresa. É claro, você tem aí toda uma questão, né? Você pode deslocar essas exportações para outras unidades, né? Vale lembrar que essa restrição ela é pontual a essas unidades, né? E aí você tem a possibilidade de outras unidades continuarem exportando para o mercado chinês. Mas é sempre um ponto de incerteza. Acontece hoje com essas unidades, mas vai se saber o que pode se alegar de questões sanitárias ou questões aí de não conformidade para se de repente ampliar uma determinada sanção. Não há, e aí cabe a gente ressaltar também, Fernando, não há, pelo menos daquilo que a gente apurou até agora, nenhuma circunstância que relacione, né, essa questão com a possibilidade de uma guerra comercial ou guerra tarifária, ou que coloque esse embargo aí nesse contexto. Mas sempre são pontos para a gente prestar, sempre são pontos para a gente prestar bastante atenção. Fico imaginando a dificuldade dos negócios aqui no Brasil, de frigoríficos como esse, de redes como essas, de receberem a informação do porquê vindo da China. Porque não é tão Pois é, aberto né? assim, sabe? Você não tem uma assessoria de imprensa, tá? A informação Sim. nunca é fácil vinda da China, né? E aí, quando se trata de protocolos sanitários, né, os protocolos sanitários bilaterais, eles já prevêem gatilhos que possam, que eles já prevêem gatilhos que causem ou que resultem em suspensão de exportações, seja pontuais de unidades ou de repente até um país inteiro. A gente tem que lembrar, eu vou dar um outro exemplo. O ano passado, o retrasado, me foge a memória agora, mas se eu bem me lembro, ano passado a gente teve aquele caso de doença de Newcastle no Rio Grande do Sul. E você teve aí, apesar do caso ser pontual ali ao Rio Grande do Sul, você teve uma tensão aí, um ponto de tensão na avicultura do Brasil, como um todo, né? E você ainda tem aí questões a se resolver na questão da carne de frango, nisso. Então são pontos aí a se prestar atenção, porque nem sempre é uma questão só de números, né? Nem sempre é uma questão só de percentuais de tarifas. Podem entrar outras questões aí, como sanitárias ou outros tipos de barreiras que são chamadas aí de não comerciais, que podem interferir na relação entre países e blocos econômicos. E aí, pensando no agro, que é um setor muito importante para o Brasil, não só no abastecimento interno, mas também como uma grande potência exportadora, tem-se que ficar bastante atento aí. Perfeito. Bom, a reportagem completa, a repercussão, a análise que o pessoal da Globo Rural fez está em globorural.globo.com. Rafael Salomão, editor assistente da Globo Rural. Muitíssimo obrigado pela conversa aqui na CBN. Bom trabalho para você. Boa tarde. Obrigado, bom trabalho para vocês também. Boa tarde aos ouvintes da CBN. 1h27. Um intervalo, a gente já volta.